Meu pai prepara o futuro. Você já ouviu falar de futurologia? Futurologia. Aqueles que acompanharam hoje de manhã também a transmissão que eu fiz já tiveram um spoiler, que eu falei um pouco disso. Futurologia foi um termo cunhado em 1940 por um professor alemão chamado Fleschheim. Ele chegou à conclusão que era possível coletar dados, tendências, comportamentos sociais e mudanças climáticas. E analisando, colhendo esses dados, seria possível considerar o que provavelmente aconteceria num futuro próximo. E com isso, em 1 ano, ou 5 anos, ou em 10 anos, indivíduos, empresas, poderiam fazer agora os ajustes para lidar com esses episódios que ainda viriam a acontecer. E hoje, por exemplo, uma pessoa em começo de carreira nos Estados Unidos, trabalhando como um futurólogo ou um futurista, ganha mais ou menos uns $20 por hora em começo de carreira para coletar dados, analisar as tendências e fazer uma projeção probabilística do que deve acontecer lá na frente. Talvez a pessoa mais famosa que conhecemos, que era, digamos, de maneira inata capaz de fazer isso, foi Steve Jobs. Lembram do fundador da Apple? Ele, por exemplo, chegou a prever que um dia o consumo de varejo aconteceria por meio da internet, que as pessoas comprariam na internet em todos os lugares, antes de existir Amazon, antes de existir o maravilhoso Mercado Livre. Antes de tudo isso, ele já previa que isso aconteceria. Analisando dados, tendências, ele pôde fazer uma projeção probabilística. Todos nós sabemos como é importante vislumbrar o que pode acontecer lá na frente. Para o indivíduo, ajuda com que ele mude o seu comportamento agora para colher algum benefício. Para uma empresa, por exemplo, isso pode ajudar no que se chama de vantagem competitiva, se você sabe alguma coisa que o outro não sabe. Mas veja que isso pode produzir uma deformação, uma curiosidade que se torna sinistra. Os povos antigos, que viviam ali nos arredores da terra de Canaã, também queriam saber o futuro. Mas como eles faziam isso? Eles faziam isso procurando adivinhos. Adivinhar, o termo vem do latim divinare, que significa conectar-se com algum espírito divino. Não com Deus Todo-Poderoso, mas com alguma força oculta que pudesse apresentar algum vislumbre do futuro. E Deus veementemente condenou essa prática. Abra sua Bíblia, por favor. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 14. Deuteronômio 18, 14. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Por quê? Porque essa prática de adivinhação, de divinar, fazia com que essas pessoas se enveredassem pelo caminho dos falsos deuses, da idolatria. E não tem nada que produza mais egoísmo na vida de uma pessoa do que a idolatria. Mas como se isso não fosse suficiente, ainda há pelo menos 2 razões na Bíblia porque as pessoas jamais deveriam usar do expediente de adivinhação. E você pode escolher qualquer tipo de adivinhação, não passa no crivo do que diz a palavra de Deus. É proibido por Deus. A astrologia, zodíaco, leituras das mais variadas cartas, borra do café, chá. É bom de tomar, mas não para adivinhar. Veja 2 razões porque a Bíblia
nos avisa para termos cuidado, inclusive, meus queridos, do que eu chamo de adivinhação evangélica. Está cheia por aí. Olha só. Jeremias capítulo 23, versículos 25 e 26. O profeta registra a revelação do Senhor. Ouvi o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentiras e as ilusões de suas próprias mentes? Jeremias 23, 25 e 26. Deus proíbe que o seu povo se enverede por esse caminho de adivinhação, porque primeiro eles podem ser vitimizados por charlatões. Porque os enganadores estão por aí à solta. Falam em nome de Deus, falam em nome de ciências ocultas, falam em nome do que você quiser para convencer a pessoa. E como a pessoa já está propensa àquilo, ela acaba aceitando o que quer que digam, desde que coloquem as palavras certas. Então, uma razão, porque a Bíblia nos diz que nós devemos evitar isso, é porque certamente podemos ser enredados por charlatões. E acredite, em dias de rede social, está tão fácil adivinhar a vida das pessoas. As pessoas colocam tudo lá. Uma pequenina investigação em rede social já se pode revelar muita coisa. Mas há uma outra razão porque Deus proíbe veementemente que busquemos adivinhadores, inclusive adivinhadores que falem em nome de Deus. Primeiro é charlatanismo. Segundo, Atos capítulo 16, versículos 16 a 18. Eu vou lendo aqui por causa do nosso tempo, que é tão curtinho. Atos 16, 16 a 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, ouça bem, possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Primeiro, charlatanismo. Segundo, espíritos enganadores. Alguém que comece a buscar algum expediente para adivinhação pode ser vitimizado por charlatões. Segundo, pode se tornar uma presa fácil de espíritos enganadores que passam a oprimir essas pessoas espiritualmente. É uma prisão. Não caia nessa. Agora, veja, isso é diferente de futurologia. Uma estuda dados, tendências, e a outra usa de expediente místico. Mas Deus, por outro lado, positivamente considerando, se você está comigo aí, diga amém. Deus levantou profetas na Sagrada Escritura. Pessoas que tinham uma relação muito próxima com Deus. E a estes, desde o Antigo Testamento, Deus dizia qual era a condição do povo no presente e como eles deveriam mudar o seu comportamento. Deus também falava ao profeta que eles tinham cometido de erros no passado e o que deveria ser corrigido. E a menor parte, mas uma parte importante, mas é a menor parte do profetismo bíblico, é que eles davam vislumbres precisos do que aconteceria no futuro, com o objetivo de trazer uma transformação hoje. Aqueles que buscavam apenas adivinhação, buscavam meio que saciar uma curiosidade pessoal. Quando Deus revela um vislumbre do futuro, o objetivo de Deus não é saciar a nossa curiosidade, é transformar o nosso caráter. É nos dar o caráter de alguém que pertence a um mundo que ainda está por vir. Talvez a mais fascinante, queridos, revelação que temos na Escritura, a mais incrível e extraordinária revelação que temos na Escritura, seja a que foi registrada por João, o apóstolo. É realmente fascinante. É de fritar o cérebro. É uma coisa tão fora do comum que nós sequer paramos para pensar com profundidade nela. Abra sua Bíblia mais uma vez, Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 5. Apocalipse 21, de 1 a 5. E nesse texto nós vemos que o nosso
Pai Celestial está nos preparando um futuro. Aleluia. Olha só o que diz a palavra de Deus. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, a partir do 1º versículo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Esse livro foi escrito por volta do ano 90. O imperador Domiciano, um homem mau, começou a perseguir os cristãos. E o apóstolo João, que é o autor desse livro, ele estava sofrendo perseguições porque ele servia 7 igrejas que ficavam na Ásia. Região da Turquia seria hoje. 7 igrejas ele servia naquela época. E perseguido, diz a tradição, não é que está na Bíblia, a tradição da igreja, que João foi preso. E a maldade do imperador era tão grande que ele preparou um caldeirão de óleo fervendo e colocou o apóstolo João lá dentro. E assim como lá no Antigo Testamento, os amigos de Daniel sobreviveram àquela fornalha de fogo, segundo a tradição da igreja, João sobreviveu e saiu intacto daquele óleo fervente. O imperador então pensou: bom, já que eu não consegui matar esse homem, eu vou puni-lo com o exílio. E colocou João numa ilha inabitada chamada Ilha de Pátimos. E lá João está sozinho. Agora ele é um homem idoso, solitário, distanciado das suas atividades. Já ouviu aquela história assim de... A gente ouve muito isso. Não, meu pai era uma pessoa super ativa, ele estava super bem, até que ele aposentou, não fez mais nada, entrou em depressão e acabou. Lembra? Já ouviu isso? Até as pessoas dizem: olha, não pode parar, tem que continuar na ativa, não é? Parece que o desejo do imperador era esse. Tirar um homem ativo, dedicado, servo de Cristo, pregador do Evangelho como João, e matá-lo de desgosto aos poucos naquela ilha isolado. Mas lá, naquela ilha, Jesus ressurreto aparece para ele. Jesus ressurreto aparece para ele. Sabe por quê? Porque nos momentos mais difíceis da nossa vida acaba se exteriorizando aquilo que nós temos no coração. Exterioriza muito mais o que nós somos de verdade. E João era tão pleno da presença de Cristo que naquele dia quem aparece para ele é o Cristo ressurreto. Diferente daquele Cristo em estado de humilhação. Jesus aparece para ele com uma mensagem especial. E o nome dessa mensagem é Apocalipse. Apocalipse significa literalmente revelação. Quantos aqui lembram quando os mais jovens vão ter que fazer uma pesquisa ou ir num museu para encontrar? Mas houve uma época que nós tirávamos fotografias e as nossas fotografias nós não sabíamos o que tinha ali, o que saiu. Não tinha essa de você, por exemplo, falar: tira uma foto, deixa eu ver, muda, não ficou legal. Tira outra, não ficou legal. Não, você tirava tudo no aniversário, no casamento, e você não sabia o que ia sair dali, não era? Aí você ia com um rolo de filme, com muito cuidado para não entrar luz, entregava para que a pessoa da Fuji, da Kodak, fizesse o quê? Revelação. E aí vinha aquelas, algumas vezes decepcionantes, eu reconheço. Mas algumas vezes queimam. Mas a revelação era mostrar aquilo que estava oculto, desconhecido. É isso que significa Apocalipse. Quando você levava o seu filme, ele estava fazendo um apocalipse para você. E você nem sabia.
Eu sei que algumas fotos realmente pareciam com Apocalipse. Ele revelava aquilo que estava oculto, foi isso que Jesus trouxe. E a revelação, por outro lado, esse descortinar, era tão positivo, tão especial, que João entendeu que era uma mensagem positiva. Olha só, Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Apocalipse 1:3. Feliz quem lê este livro, felizes aqueles que ouvem as palavras desta mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro. Feliz. Aquela revelação traria uma felicidade. Aquela revelação traria encorajamento. Então imagine agora João, que está isolado, que está sozinho, numa ilha inabitada, e Jesus aparece para ele trazendo uma revelação, trazendo para ele, descortinando a realidade de que Deus é o Senhor da história, e que algumas vezes parece que os maus estão vencendo, algumas vezes parece que Satanás e os seus anjos caídos estão vencendo, mas a mensagem do Apocalipse é clara: o Senhor é o dono da história, e no final Jesus vence, e com ele vence o seu povo. Nós vencemos. Então a mensagem é uma mensagem de felicidade. Feliz é aquele que lê. E a estrutura do livro, por mais complexa que pareça ser, é apresentada logo no início. Como é que se entende? Qual é o esboço do livro? Capítulo 1, versículo 19. Diz assim o texto: escreve, pois, as coisas, e note, 3 divisões gerais do livro do Apocalipse, pois as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer depois destas. 3 divisões principais no livro do Apocalipse. Primeiro, as que vistes. O que ele viu? Ele viu Jesus. Foi a primeira coisa que ele viu. Segundo, as coisas que são. Eram as 7 igrejas da Ásia. E o que aquelas igrejas estavam vivendo. A razão de usar o número 7, porque fala de totalidade. Cada uma daquelas igrejas representam todas as igrejas em todos os tempos. E as coisas que hão de ser, as coisas que vistes, ele viu Jesus. As coisas que são, as igrejas da Ásia, que representam todas as igrejas. E as coisas que hão de ser, aquilo que ainda estaria no futuro. Você está comigo aí? Diga amém. Amém. Ótimo, fica ligado, hein? João, então, quando fala das coisas que hão de ser, no capítulo 4... descreve João tendo uma nova visão no céu. E João diz assim: eu vi uma porta aberta no céu e uma voz dizendo: sobe para cá. Uma voz como de trombeta dizendo: sobe para cá. E João é arrebatado, trasladado, vai para o céu. A partir desse momento, a palavra igreja não aparece mais no livro do Apocalipse. Bastante sugestivo isso. E nesse momento, então, João no céu começa a ter visões de recompensas celestiais para o povo de Deus, ao mesmo tempo que na terra está acontecendo um período de 7 anos chamado de a Grande Tribulação. E aí você se lembra, as figuras bestiais e sinais e flagelos que caem sobre a terra. No final desse período é inaugurado um novo tempo, conhecido como o reino milenar de Cristo. E Cristo inaugura historicamente um reino de justiça, de paz, e resolve todas as ansiedades. Resolve os problemas ecológicos, os problemas econômicos, os problemas políticos, os problemas sociais. E Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E depois disso, nós temos um período novo ainda, que é esse que acabamos de ler, conhecido como o estado eterno. Ufa, essa foi a minha introdução, agora vamos para a pregação. João, no capítulo 1, no versículo 9, explica algo extremamente importante sobre a realidade dele e de todos nós. Veja o que ele diz. Aqui nós temos a grande lição dessa manhã. Começamos com as nossas grandes lições agora. Capítulo 1, versículo 9. João diz assim: eu, João, que também sou vosso irmão, note, companheiro na aflição. João foi o discípulo mais novo de Jesus. João é conhecido no Evangelho como sendo o discípulo amado. João é tão próximo a Jesus que era o discípulo que se sentia à vontade para deitar a cabeça no ombro, no peito de Jesus. Era muito próximo a Jesus, não é? Como um filhão de Jesus, vamos dizer assim.
Mas João, apesar de ser discípulo amado, de ter essa proximidade com Jesus, de deitar no peito de Jesus, de ser agora um apóstolo, ele diz que ele é o quê? Um companheiro da aflição. A fé em Jesus, o amor de Jesus e o nosso amor por Jesus, não nos isenta de problemas na vida, não nos livra de aflições nessa terra. E João é um exemplo disso. Ele diz: eu sou seu companheiro na aflição, eu sou seu parceiro na luta. Hoje, nessa manhã, vários de nós aqui estamos vivendo tempo de aflição, de angústia, seja qual for. Talvez econômica, talvez social, talvez emocional, talvez relacional. A sua família não vai bem, seu casamento não vai bem, ou a sua fé está meio abalada ultimamente. Você está vivendo alguma aflição e nesse momento você começa a questionar: puxa, será que Deus está comigo? Será que Ele se importa? João é o discípulo amado e ele disse: eu sou o seu companheiro na aflição. Alguém já disse que nesse mundo nós nascemos chorando e morremos gemendo. O meu amigo Stan Houston disse assim: se sofrimento fosse lágrima, nós morreríamos todos afogados. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. A fé de João e a experiência de João nos mostra o seguinte, que a nossa fé em Jesus e o nosso amor por Jesus não anulam as nossas aflições, mas nos capacitam a passarmos por elas. É isso que João descreve. Então ele nos convida, agora voltamos para o capítulo 21. No capítulo 21, João então nos faz companheiros agora, não só da aflição, mas companheiros dessa visão maravilhosa que ele teve, quando ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vi novo céu, nova terra. João descreve aqui essa nova realidade futura, usando essa palavra novo. A palavra na língua grega é kainé, e não significa apenas novo no tempo, não significa apenas algo que é noviço, que pela primeira vez está ali, mas significa qualitativamente novo. Por exemplo, você já teve essa experiência de ter um carro, e aí você compra um carro novo, mas o carro novo não é melhor do que o carro anterior que você tinha? Já viveu isso? Acontece, hein? Veja, quando João diz assim: eu vi novo céu, eu vi nova terra, ele não está dizendo que apenas haverá algo que é uma novidade, porque a novidade pode não ser boa. Quando ele diz haverá novo, eu vi novo céu e nova terra, é novo no sentido do caráter mais absoluto. É melhor, porque este céu e essa terra já passaram. João está dizendo o seguinte: o que eu vi lá adiante é que Deus está preparando algo novo. Deus está preparando algo que é melhor para a nossa vida. E é por isso que João, que quando olha para a sua dificuldade, ele consegue dizer: leia esse livro e seja feliz. Porque o Cazuza dizia nos anos 80, o seu futuro é duvidoso. Mas João, inspirado pelo Espírito Santo, diz o seguinte: não há dúvidas para o futuro daquele que crê em Jesus. O seu futuro é maravilhoso. É isso que nos aguarda lá na frente. Um futuro maravilhoso, novo céu, nova terra. Então João vai adiante, ele diz assim: porque nem o mar já existe. A ideia de mar na literatura hebraica é que o mar é um ambiente de caos, de dificuldade, de separação. Especialmente para João. Imagine você, João, que era um homem sociável, que ministrava, agora ele está nessa ilha, cercado por mar. Aí ele olha e vê assim: o mar já não existe. Não existe mais caos lá na frente. Não existe mais separação lá na frente. Há uma comunhão plena e harmonia perfeita. É isso que te espera lá na frente.
É isso que tem no seu futuro, de acordo com o livro do Apocalipse. E depois de ver, João fala do que ele ouviu. Segundo ponto, veja a audição de João. Então, ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Fomos companheiros na aflição, companheiros na visão, agora companheiros na audição. Quais são as palavras? Que no futuro nós teremos muito mais de Deus, plenamente de Deus, totalmente de Deus. Deus habitará plenamente com o seu povo. Quer dizer que realidades que talvez experimentamos aqui hoje em algumas gotas homeopáticas, não experimentamos plenamente, naquele futuro glorioso nós experimentaremos na sua totalidade. É esse o futuro que te aguarda. E João diz assim: e ele enxugará dos olhos toda a lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Talvez você chore hoje. Talvez você chore sozinho. Talvez você chore escondido. Talvez nem a sua família saiba o quanto você chora sozinho. Mas um dia, no seu futuro, Deus enxugará as lágrimas dos seus olhos. E por que Deus nos fala de tudo isso, dessas coisas tão lindas e maravilhosas, que o tempo nem nos permite considerar na sua totalidade nessa manhã? Porque Deus quer nos levar nesse processo de transformação. Veja só, Deus quer não apenas saciar a curiosidade, mas quer nos dar esse caráter do futuro. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quantos aqui creem em Jesus? Deixa eu ver. Amém. Então, olha, para você, as coisas velhas já passaram, aquela capa velha já saiu. Saiu da sua vida. Você é uma nova criatura. Quantos creem em Jesus? Você crê em Jesus, está em Jesus, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você é uma nova criatura para uma nova criação. Quer dizer, Deus está preparando algo tão especial lá na frente, e Ele está nesse processo de transformação da nossa vida, mesmo quando vamos enfrentando as aflições, porque Ele está nos levando nessa direção desse futuro maravilhoso. Nós estamos nesse processo. C.S. Lewis disse uma vez o seguinte: se nada neste mundo pode me saciar totalmente, isso significa que eu pertenço a um outro mundo que ainda está por vir. Pense nas frustrações que nós temos aqui. Pense nas separações. Há pessoas aqui que choraram porque perderam pessoas amadas, queridas. Há pessoas aqui que estão sofrendo aflições, com medo de todos os desequilíbrios mundiais que existem. Há pessoas que não suportam mais assistir noticiário, de ver tanta desgraça, tanto temor, tanta aflição. Mas no meio dessa aflição, Deus está trabalhando na sua vida, numa transformação, porque você é nova criatura para uma nova criação. Deus, o seu Pai, Ele está preparando esse futuro para você. Então, nesse momento, se você entender o que Deus está preparando para você lá no futuro, isso deve mudar a sua atitude no presente. Deve mudar a maneira como você vive hoje, os seus planos. Deve mudar a sua atitude emocional, as suas ambições, as suas inseguranças. Deve transformar a sua vida, porque tem algo especial vindo para você. Essa semana nós levamos o meu netinho, aliás, nosso netinho, que a Julie está no recinto, para comemorar o aniversário dele. Levamos num zoológico. E depois de andarmos e vermos todos aqueles animais, chegou a hora da fome. E você começa a procurar o que comer. Eu fiquei até com vontade de comer um pernil de zebra, não sei se... Já viu aqueles desenhos, você começa a imaginar. E nós íamos caminhando, aí tinha uma banquinha, vendia pipoca, salgadinho. Eu falei, não, mas não é isso. Aí começa a perguntar, escuta, tem alguma outra coisa para frente? Tem, lá na frente tem um outro negócio. Aí a gente andava um pouquinho, chegava lá, não era, aí anda mais um pouco. Aí chegamos para uma moça, eu falei, olha, tem algum lugar? E me perdoem vocês que não apreciam isso, mas eu perguntei para essa moça, tem um lugar que tem um hamburgão mesmo?
caprichada? Ela falou, tem. Lá na frente, você desce ali, sobe lá. Vamos lá. Aí chegamos numa área. E eu olhei de um lado, espetinho. Olhei do outro, pastel. Mas cadê o hamburgão? Aí alguns da nossa turma já foram se resolvendo ali. Eu peguei o meu discípulo Leonardo e falei, vamos ver se tem esse hambúrguer. Procurei um guarda e falei, escuta, tem hambúrguer? Ele falou, tem, mas tá para frente. Tá uns 20 minutos mais ou menos de caminhada, mas quando chegar lá tem um vilarejo colorido, com mesinhas, com música tocando, e tem uns 2 restaurantes lá, talvez 3. Eu falei, Leonardo, vamos? Vamos. Escatologicamente, abrimos mão dos espetinhos e do pastel, abrimos mão daquilo que estava sendo oferecido ali, e perseverantemente marchamos. 20 minutos. Com o coração cheio de expectativa. Até que, de repente, nós vimos aquele lugar colorido, a música tocando, cheiro de bacon, hambúrguer na chapa, tomate, alface, batata frita. Me perdoem os nutricionistas aqui do culto, me perdoem, eu sei, essa ilustração não é a melhor. Quando você sabe o que te espera lá na frente, você abre mão até do que estão te oferecendo no presente. Você não desiste no caminho, porque você sabe, o meu futuro não é duvidoso, o meu futuro é glorioso e é para lá que eu vou. Isso nos faz abrir mão do pecado hoje. Isso nos faz abrir mão de algumas ambições hoje. Isso nos faz recobrar o ânimo, a coragem, a ousadia de dizer, eu não vou parar aqui, eu vou continuar firme, forte, pela graça de Deus no caminho, porque eu sei que o meu Pai está preparando o meu futuro. Apocalipse 21, 1, 2. Vi no céu, novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. O que espera por nós é glorioso. Eu encerro aqui com uma história real que aconteceu no ano de 1620, quando o navio Mayflower saiu da Inglaterra. Era um grupo de irmãos na fé, que buscavam liberdade religiosa no Novo Mundo, na Nova América. Mas eles enfrentaram tantas tempestades no caminho, tantas dificuldades. Por 2 meses eles estavam navegando, com escassez, sendo batidos por terríveis ondas no mar, ventos rijos. Mas um dia, dia 9 de novembro de 1620, o marinheiro Vigia subiu lá naquele cesto que fica no mastro, que chama-se o cesto da Gávea, ou o cesto dos corvos. E lá de cima, ele olhou, segurou o seu telescópio náutico, olhou e disse assim, terra à vista! E aquelas pessoas que estavam desanimadas, desencorajadas, cansadas, renovaram a motivação, renovaram o ânimo, até os doentes se aprumaram, porque sabiam que a terra estava à vista, a esperança chegou. E lá em Massachusetts começou a comunidade de irmãos Plymouth. João subiu lá e disse, nova terra à vista! E qual será a sua resposta ao saber que Deus está preparando um futuro maravilhoso para você? Vamos nos colocar em pé nessa manhã.